Fala, tenereiros do Brasil e do mundo. Estou eu aqui com essa luz ao fundo. 2TY, 2VG, 1VJ, 3AJ, 34L. Sempre que eu estou falando meus vídeos, eu comento sobre essas siglas. E interessante que nesses maravilhosos comentários que eu sempre recebo aqui, maravilhosos e gratificantes, o pessoal sempre fala. E quando eu estou conversando com o pessoal através de mensagens, ele sempre fala que confunde essas siglas, não tem muita noção dessas siglas, não sabe qual é a sigla da moto deles, né? Então vamos lá, vamos para uma explicação rápida aqui sobre essas siglas. Para aqueles que conhecem, pode fortalecer, né, a informação, e para aqueles que não conhecem, eu vou deixar aqui. Os que não conhecem têm dúvida, certo? Eu fiz um vídeo hoje à tarde falando sobre isso, mas eu invoquei que a Teneré europeia de 2 faróis é a 3VJ, não, é a 3AJ. Então vamos lá na sequência. Primeiramente, iniciou-se a Teneré 600 34L, certo? Que muitos pensam que a Teneré 34L quer dizer que o tanque dela tem capacidade para 34 litros. Não, a primeira Teneré, certo? Que foi junto com a XT, que foram juntos, ela junta, né? Após a XT500 veio a Teneré 600, certo? 2KF e veio a Teneré 600 34Ls. Que na verdade esse 34L não é porque seja 34 litros o tanque, mas sim é uma Teneré, o 34L é a sigla, e o tanque dessa 34L tinha capacidade de 30 litros. Depois foi baixado para 24, né? É uma história muito longa isso aí, mas eu quero resumir as siglas. Então a 34L, certo? Ela não tem 34 litros, ela tem 30 litros, mas a sigla é 34L, é Yamaha XT600Z Teneré 34L, ou Yamaha XT600Z L34, certo? Teneré. Existe esse diferencial. Igualmente a XT600, que era 2KF, certo? Foi a primeira XT600. Mas vamos lá. Então, vamos falar sobre as europeias e a gente vai para o Brasil. Todas as Tenerés, quando elas foram confeccionadas, elas foram enviadas para outros países. E nesses países na qual ela foi enviada, elas mudaram um pouco a sigla, certo? Então, as da Indonésia, as da Itália, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Canadá, para o Brasil, para o Uruguai, certo? Para outros países fora da Europa, certo? Cada um tem uma sigla. Isso é muito complicado, porque são dezenas de siglas, certo? Mas vamos falar aqui o seguinte, vamos tocar nas europeias, que são as mais conhecidas, certo? Então, a Teneré de um farol europeia, certo? É a 1VJ. A Teneré 600 de 2 faróis europeia é a 3AJ. Quando elas vieram para o Brasil, no caso, a de um farol 88 e 89, né? A de um farol, aqui no Brasil, ela recebeu a sigla de 2TY. Então, toda Teneré de um farol no Brasil, ela tem a sigla de 2TY. A partir de 1990 a 1993, a Teneré 600 recebeu a sigla de 2VG. Então, a Teneré de 2 faróis de 1990 a 1993 são as Teneré 600Z 2VG, certo? Como é que faz para conhecer? Pode ver lá. Toda Teneré de um farol, se você olhar ali na caixa de direção dela, né, no movimento de direção, lá no guidão, se você for olhar o número do chassi, lá vai ter 2TY e a sequência de números do chassi. Se você for lá no bloco do motor, o número do motor ali embaixo do cano de escape, né, vai ter lá 2TY e a sequência de números do bloco do motor. Se você for nas Tenerés de 2 faróis, você vai ver que lá no chassi, numeração do chassi, vai ter 2VG, a sequência de números. Se você for olhar no bloco do motor, vai estar lá 2VG e a sequência de números do bloco do motor. Então é muito fácil de saber isso, mas assim não tem como errar. Teneré de um farol 2TY, as nacionais, as brasileiras. Teneré de 2 faróis, 2VG. Muito fácil. E depois tem as siglas para as Teneré 600, né? A XT600E 3TB, a XT600E
E 4MW, que isso é assunto para outro vídeo talvez. Depois eu quero fazer um vídeo bem mastigado a respeito dessas siglas, que é muito complicado, mas de imediato eu quero fazer esse vídeo um pouco curto, falando sobre essas siglas, tá certo? Então você que tem dúvida, sua Teneré é de um farol, 2TY. Sua Teneré é de 2 faróis, 2VG, tá bom? Eu tô aqui gravando esse vídeo no meio dessa bagunça aqui. Aqui é o local onde eu faço o serviço das minhas Tenerés e de algumas motos de alguns amigos, certo? Que eu trago para cá. Na grande maioria das vezes dela, Honda, algumas BMWs, perdão, a grande maioria Yamaha, algumas Hondas, algumas BMWs. Mas eu trabalho nesse espaço que nesse momento eu comprei uma caminhonete, eu estou desmontando toda ela para fazer uma revisão geral. Lá na garagem não tem espaço, então estou trazendo tudo dela para cá, ó. Tá ali, ó, o protetor do tanque de combustível, aqui está o protetor do cárter e da caixa de transferência, ali o chassi da minha Teneré 2VG que eu estou montando ela, tá ali as peças, ó, tudo peça Teneré, ali é o meu painel de ferramenta que está sem as ferramentas que eu estou trabalhando na caminhonete, nas horas vagas, um monte de peças. Então aqui estou no meio dessa bagunça, eu pretendo organizar tudo isso aqui para a partir da próxima semana eu começar a fazer a manutenção da minha 2TY, consequentemente fazer uns vídeos para postar aqui para o pessoal, certo? Até que já me pediu alguns assuntos. Então fica essa informação que eu queria fazer bem mais breve, mas me prolonguei um pouco, tá bom? Eu tive que apagar outro vídeo porque eu encuquei nessa 3VJ que eu comentei, mas fica aí detalhado sobre as siglas. Quem tiver dúvida, vê esse vídeo aí, vai lá na tua moto, confere, que você vai começar a acostumar sobre essa questão de siglas das suas motos. Eu citei esse vídeo aqui porque é interessante que o pessoal falou que não sabia diferenciar. E por que eu falo tanto nisso? Porque tem muitas peças que você, quando vai comprar, você tem que especificar se é para Teneré, é uma Teneré ou de 2 faróis ou de um farol. Só que lá na sigla tem essas especificações de 2TY e 2VG. O código da peça tem isso. Então é muito mais fácil você dizer, olha, eu quero a peça para 2TY. Um exemplo, o cabo do afogador. Você tem que comprar o cabo do afogador e o código vai ter lá 2TY. É para Teneré de um farol, que ele é mais curto. O cabo do afogador da Teneré 600 de 2 faróis vai ter lá, o código do cabo é 2VG, que são 3 peças diferentes. Tem um código 2VG, então assim fica mais fácil na hora que você vai comprar algumas peças, tá bom? Então fica aí a informação, muito obrigado pela atenção de quem chegou até aqui. E aqui no meio da bagunça eu me despeço. Valeu!